Bem, boa noite a todos. Eu sou a Márcia Coelho, aqui a colega é a Arlinda Lopes e fomos então convidadas para passar aqui um pouco com vocês e vos falar um pouco sobre o Lean e a LAM. Desde já agradecemos o convite que nos foi feito. Começando um pouco por nos apresentarmos. Aqui a colega Arlinda, fazer a sua apresentação. Eu sou a Arlinda, sou natural das Quatro Ribeiras, sou tecedeira, costureira, artesã, certificada. Acho que basta isso. Não, está bom. Então, eu sou a Márcia, tenho 39 anos, sou natural de Santa Bárbara. A nível profissional, sou técnica de laboratório no Serviço de Classificação de Leite da Ilha Terceira. E porquê é que estou aqui hoje? Estou aqui hoje porque sou uma das promotoras do projeto Azorlim, não sei se algum de vós já ouviu falar. Este projeto foi um projeto que surgiu em 2014, quando estava na universidade, junto com mais 3 colegas da universidade. Decidimos fazer alguma coisa para tentar recuperar a cultura do Lean que está em desuso. Nesse ano fizemos uma candidatura a um concurso nacional de empreendedorismo, na categoria de empreendedorismo social, o qual foi um projeto que chegou à final. Também no decorrer deste projeto Azorlinho, fizemos em 2018 uma proposta ao Orçamento Participativo de Açores para recuperar um espaço na freguesia de Santa Bárbara que era conhecido o espaço dos Lagos do Lean. O terreno tinha uma depressão e criava ali uma espécie de lago onde, na altura em que se trabalhava o Lean, era lá que os molhos eram depositados para fazer uma das etapas da transformação do linho. O projeto foi vencedor. Em 2018 fizemos a candidatura. Felizmente, no fim do ano passado, a obra arrancou e já está na sua finalização. Temos então aqui um espaço em Santa Bárbara. Não sei se conhecem a zona, o fim do caminho de cima, que é depois quem segue para cima segue para o caminho da serra. Temos aqui este espaço alusivo então ao trabalho do linho. No decorrer do projeto da Azorlim também foi possível fazer a recolha de testemunhos de alguns séniores que ainda tinham, digo tinham porque alguns destes que estão aqui representados já faleceram, que ainda sabiam trabalhar o linho. A recolha foi feita principalmente aqui na ilha, a maioria deles, mas temos aqui dois casos da Ilha de São Miguel. Das imagens de cima, o casal e a senhora são de São Miguel. A Dona Veneranda é uma sénior que participa no centro de convívio, onde ainda fazem todo o trabalho de cultivar e transformar o linho, ainda fazem o trabalho dos tiares. E a Dona Lourdes e o seu marido têm também uma cooperativa que fazem todo o processo do cultivo e transformação do linho. Passando um pouco ao tema em si, o linho. O que é o linho? É uma planta que tem flor, dependente da sua variedade, pode apresentar uma flor branca, azul, lilás ou cor-de-rosa pálido. Existem 250 espécies, a mais conhecida e valiosa é o Lino usitatissimum. As variedades mais comuns são o linho galego, que é uma variedade que é cultivada para a obtenção maioritariamente da fibra e é cultivada na primavera. Existe também o linho mourisco, que é mais para a produção de semente, e este é do outono. As sementes do linho ou linhaça, que creio que a maioria de vós conhece, são pequenas sementes lisas, ovais e achatadas e têm cor castanha ou dourada. Fazendo um pouco aqui a apresentação do linho ao longo do tempo na nossa ilha e com base aqui neste livro da autora Lúcia Silveira, Aprender com a História, vemos que no fim do século XVI
Há aqui a produção de linho, podem ver a marcação amarela, principalmente aqui na zona da praia, na Casa da Ribeira e Fontinhas, onde existem os primeiros registros do cultivo do linho. No fim do século XVII já vemos que há produção de linho no outro lado da ilha, temos Santa Bárbara, Doce Ribeiras e Raminho. A par do linho também, nesta altura, existia muito o cultivo do trigo e do pastel. Vou ver se consigo apontar, que são estes símbolozinhos aqui. Ver se ao longo de toda a ilha existe uma diversificação de culturas. Fim do século XVIII, continuamos a ter produção ao longo de toda a ilha. Fim do século XIX, continuamos com produção. Vê-se aqui uma redução da floresta. Fim do século XX, foi-se o linho e foi-se a maioria das culturas. E a vegetação nativa também. E aqui entra a monocultura da vaca. Para que é usado o linho? O linho é usado para a produção de fibras têxteis, que é o que vamos falar aqui hoje. É também as suas sementes usado como um suplemento alimentar, porque são muito ricas em nutrientes essenciais como o ômega 3 e ricos em fibra. Tem também utilizações medicinais, porque a linhaça e o óleo têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Também pode ser usado na alimentação animal, porque o subproduto da extração é muito rico, muito nutritivo. Também pode ser utilizado para a produção de tintas e vernizes e as suas fibras para a produção de papel. Os trabalhos do linho, existem duas grandes fases para a sua produção e transformação. Na pesquisa que fizemos, muitas vezes associada aos trabalhos de linho, encontrávamos a expressão instrumentos de linho, porque realmente é uma transformação exigente que pronto, não é fácil. Vamos de seguida então apresentar cada uma destas fases de forma mais detalhada. Como se produz linho? Apresento-vos aqui a experiência que fizemos no decurso do projeto Azor Linho, em Santa Bárbara. Inicialmente, para produzir linho, precisamos preparar as sementes. Como fizemos essa sementeira pela primeira vez, foi necessário adquirir sementes no norte de Portugal, que é a zona que ainda há algum cultivo e transformação do linho. Conseguimos algumas sementes cá nos Açores, nomeadamente em São Miguel, para então avançarmos com esta experiência. Com o apoio da Junta de Freguesia e da paróquia, que nos cedeu o terreno, fizemos então a experiência em Santa Bárbara. Para fazer a sementeira, neste caso, que é uma produção mais artesanal e pequena, é recomendada uma sementeira a lance e com uma alta densidade. Neste sentido, vamos produzir plantas mais altas e não ramificadas, obtendo então uma fibra de melhor qualidade. Depois de lançar as sementes, é cobrir suavemente com um ancinho, dependendo do nível de umidade do terreno. Pode ser necessário ou não a rega. Passados 4 a 14 dias, as sementes começam a germinar. Pode ser necessário ou não fazer a mondagem e depois é observar o crescimento. As plantas desenvolvem-se, começam a desenvolver-se a partir da 4ª, 6ª semana. Há o desenvolvimento das folhas e das raízes, ou das raízes e das folhas. As plantas do linho têm uma altura máxima de 1 metro. Depois passamos à fase da floração, 25 a 30 dias após a sementeira acontece a floração, as flores surgem de manhã e perdem as pétalas ao início da tarde. Após a floração, temos então o desenvolvimento da cápsula, onde contém as sementes, ou baganha. Existem estes dois termos. Depois a planta e a baganha começam a amadurecer. Isto acontece geralmente 40 a 50 dias após a germinação.
Quando é que se percebe que é a altura ideal para fazer a colheita? Quando a planta está já no estado de maturação, a baganha abre e as sementes caem. Neste sentido, é importante estar atento nesta fase para perceber que, quando começarmos a ver as primeiras cápsulas a abrir, é importante avançar para a colheita, porque senão vai haver a perda das sementes. A planta é arrancada pela raiz. Depois de arrancar, deve-se passar a planta no ripeiro. Depois, no final, vamos exemplificar cada uma destas fases e dos utensílios que estão aqui presentes. Será mais fácil para verem melhor. Precisamos então de passar as plantas no ripeiro ou ripo para separar a baganha com as sementes e prepará-las para a próxima sementeira. Têm que ser colocadas ao sol para secar bem. As baganhas que ainda estejam fechadas, quando ficarem secas, vão abrir e libertar as sementes, e estas devem ser guardadas num local seco e fresco. Depois, as plantas são agrupadas em molhos para sofrerem o processo de maceração. É este o processo que estava referenciado na zona dos Lagos do Linho. Colocamos então os molhos das plantas, submergimos num tanque com água. Neste caso nós usamos um tanque. No norte do país o que é comum fazerem é adicionarem em rios, onde há sempre água a correr, até é mais fácil, é melhor. Porque aqui a água parada, este processo é o quê? É um processo de apodrecimento da parte linhosa do caule, ocorre fermentação e depois torna-se, pronto, é uma fase menos, a água fica choca, fica com mau cheiro, por isso se for num sítio que se consiga a água a correr seria melhor. Esta fase também há quem faça espalhando as plantas no terreno, e a maceração ocorre por orvalho, ou seja, fica mais tempo lá exposto, e com o orvalho e com os micro-organismos também acaba por haver a maceração da planta. Mas este processo é mais lento. Depois, as plantas devem ser lavadas, principalmente as que são maceradas por água, e colocadas a secar. Aqui neste processo há uma transformação da cor verde amarelada para uma cor amarela dourada. E, fim este processo, a planta está pronta para extrair a fibra, se pretenderem assim. Se não, se quiserem guardar, também é a altura ideal para armazenar. Apresento-vos agora um vídeo muito rápido, também que foi realizado no decorrer do projeto Azorlim. Fizemos também apelamos a quem quisesse fazer esta experiência de cultivar linho, e este é o exemplo de um casal que no seu quintal fez um canteirozinho de linho. Passando agora à segunda fase de como transformar a planta em fio e o fio em tecido. Também em 2018, com o apoio do Centro Regional de Apoio ao Artesanato e do Centro de Emprego, realizamos uma formação para perceber toda esta transformação da planta ao fio. Os formadores foi o casal de São Miguel, a dona Lourdes Lindo e o marido. Tivemos duas turmas, uma em regime laboral e outra em regime pós-laboral. E aqui a parte da transformação começa com a quebra dos caules para as fibras se libertarem. É chamada a etapa de maçar e gramar. Utilizamos os utensílios maços e gramador, e aqui ocorre a libertação da palha.
Todas estas fases para quebrar a palha em livros são referenciadas, e também alguns testemunhos que aproveitavam o calor dos fornos no fim das fornadas e colocavam lá as plantas para garantir que estavam bem secas, para ser mais fácil este processo. Depois temos a fase de tasquinhar ou espadelar, pois aqui os termos variam um pouco. Recorremos à tasquinha ou à espadela. Aqui o que é que acontece? Separamos as fibras têxteis da palha. Aqui tenta-se limpar o máximo de palha. Obtendo-se então assim, já começa-se a obter as longas fibras do linho. Depois há o processo de acedar. Recorremos ao cedeiro. Aqui acaba por ser o pentear das fibras. O cedeiro tem dentes, tem uma parte que tem mais dentes, tem uma densidade maior de dentes e outra menor. Primeiro passa-se a fibra na zona onde tem menos dentes e aqui vamos separar as fibras mais curtas e grossas, que são designadas estopa, que é uma fibra de menor qualidade. Depois avançamos para o lado onde o cedeiro é mais denso. Aqui vamos acedar as fibras mais nobres, de maior qualidade, que são as fibras mais finas e longas. Temos as nossas fibras prontas para fiar. Fiar pode-se recorrer à roca e ao fuso, que é o instrumento mais ancestral, ou então à roda de fiar, que já começa a haver aqui mecanismos também mais fáceis. Depois de termos o fio, levamos ao sarilho, que é aqui este primeiro utensílio, onde se criam as meadas. Existe registros de que depois de fazer as meadas, levavam as meadas a cozer com cinzas para fazer um branqueamento da fibra. Depois de secas, passam para outro utensílio, que é a dobadoira, que permite criar os novelos. Depois de termos então os novelos, fazemos as canelas no caneleiro e assim fica pronta a ir para a lançadeira e começar a produzir o pano no tear. Vou falar-vos um pouco da lã. Aqui mostra vários tipos de lã. A lã tem várias espessuras, tem vários comprimentos, conforme a raça das lãs, das ovelhas. Temos aqui a parte dos trabalhos, que vai do desquiar ao tecer, e os utensílios que podemos utilizar. Há 16 raças portuguesas, 9 churras, 4 bordaleiras e 3 merinas. Dentro destas qualidades há uma grande variedade de pretas das várias regiões, mas eu não me vou meter nisto porque não estudei o suficiente para explicar nada disto. Então, passamos à parte da tosquia, que faz-se normalmente na primavera, em maio e junho. E quando se obtém a parte que se tirou da ovelha, chama-se velo. O velo pesa mais ou menos 1,5 kg, pode ser mais ou menos conforme a qualidade e a raça das ovelhas. Depois, para proceder-se à lavagem, convém tirar as partes mais sujas e depois põe-se num contentor, que se põe algum sabão e usa-se água bastante quente, mas não a ferver, para libertar a lanolina, que é a parte sebosa e gordurosa dos animais. Vai-se lavando em várias águas até que a água saia limpa.
Depois, não abanar demasiado para não filtrar e convém não apertar nem torcer para ir a secar. Então convém pôr a secar e vai-se virando de um lado para o outro. Isto até pode levar dias. Depois passamos à fase de cardar. Para cardar nas cardas manuais vai-se pondo umas pressões de lã e vai-se penteando e passando de uma carda para a outra, de modo a fazer uma pasta. Depois leva-se ao fuso, vai-se torcendo e até vai-se torcendo e enfiando, vai-se torcendo até formar uma maçaroca. Também pode-se usar a roda de fiar, que é a mesma coisa. Convém fazer um fio uniforme, isto requer um bocado de experiência e continuação para fazer um fio perfeitinho. Também pode-se usar a carda de tambor, que facilita um bocado, e o processo é o mesmo. Quando sair dela, pode-se levar para o fuso ou para a roda de fiar. Depois do fuso ou da roda de fiar, podemos usar o cerilho, que é onde se faz as meadas. Se for para ficar em meada para tingir, sai do cerilho e fica assim. Se for para adubar, leva-se à adubadeira e faz-se os novelos para depois serem utilizados para tecelagem ou aquilo que se pretender fazer. Se for para o tear, convém estar o tear preparado, tem que se urdir. Para certas tecelagens tem que se usar lã com lã, tem que se preparar para a lã. Se for com algodão, faz uma pressão maior e aguenta mais tempo no tear. Temos que fazer as canelas no caneleiro e depois leva-se para o tear. Aqui há uns exemplos de várias peças de tecelagem. Temos o pano da terra, o trés e o pied de poule, que é os mais conhecidos para fazer os trajes do tear. Aqui há uns exemplos por exemplo, para fazer um conjunto de homem de calça e colete leva cerca de 3,5 metros de tecido. Já está. Obrigada. Bem, agora convidávamos para se aproximarem, para a gente fazer a demonstração mais prática aqui da transformação do linho e da lã. Não tenham vergonha, cheguem-se. E antes que me esqueça, depois tenho aqui um miminho aqui na mesa, podem levar um marcador de livro alusivo aqui ao linho, um poema do linho. Obrigada pela vossa atenção. Não é necessário. Este aqui é o ripanço, quando se apanha as plantas, passa-se aqui para sair o linho. A baganha, não é? A baganha, as sementes. Eu não vou fazer porque vai estragar isto, mas já tenho uma ideia, já viram ali na imagem. Aqui tem a baganha e tem também a linhaça, podem ver. Depois de sair daqui, costuma-se bater com pode ser em pedra ou uma superfície dura,
e é bater mesmo com força para partir a palha toda. Está preso. Seria um por um, e a bater mesmo, começa-se assim de uma parte, e é mesmo a dar-lhe com força para ir partindo a palha, para ficar bem partidinha. Depois o processo seguinte será aqui no gramador, e aqui é também bater sempre. Sim, claro. Aquilo que vocês plantaram na altura da questão daquela parte do linho, não sei se aquilo tinha aqui um alqueire de terra, o que é que mais ou menos a nível no global, depois a nível de linho, ou seja, tem que se produzir muita planta para eventualmente, porque atendendo ao que vocês vão chegar, vai precisar muito para quebrar esta palha toda, pois parece que tem muito aqui, depois o que se tira não é assim tanto. Perde mais de 50%. Sim, ainda sei dizer agora exatamente, mas a gente tem esses cálculos feitos. Pois o que plantamos ainda não chegamos à parte final do fio, mas sim, há muito desperdício. Tem que ser uma produção grande para se obter uma quantidade considerável. A palha não está seca o suficiente, porque tem que estar bastante seca para podermos fazer isto, para partir a palha, e o objetivo sempre é cair as palhas todas, até ficar no fio quase. Depois passamos aqui a espadilha. Posso? Sim, claro. Só para Esteja à vontade. atendendo a situação do... Como é que a senhora diz que esta técnica? É o gramador. Gramar. Entre gramar e esta parte do bater, eventualmente podia-se andar para trás e para a frente? Ou... Não, é assim, esta parte é a parte mais forte, mais grossa. Ou seja, Este já está mais fino um bocadinho, já está mais leve, já saiu a maioria da palha. Okay. Este já tem menos um bocadinho. E esta aqui, que é a terceira parte, é bater assim, depois com estas, como é o nome? Espadela. Tasquinha ou espadela. A tasquinha ou espadela é também a continuação de tirar a palha. O objetivo é tirar a palha toda do linho. Então faz-se aqui e depois vai para aqui para o cedeiro. Isto aqui, começamos na parte... Seria assim, na parte mais grossa, a tirar... Isto não está bom porque o material está... Mas basicamente é isto assim. A parte grossa será a estopa, e depois, quando vamos aqui para fazer o fio mais fino, ficará assim, mas mais fininho, mais lindinho, mas este já está assim mais usado. Basicamente vamos puxando aqui até sair os fios perfeitinhos. Que agora não, mas fica bonitinho quando se faz o trabalho como deve de ser. A partir daqui, depois íamos para o fuso, nem sequer vou conseguir fazer o fuso ou a roda de fiar com este material que vai formar o fio. Aqui já temos, depois saindo dali, vamos fazer a meada com o cerilho. Isto aqui é uma questão de... A partir desta fase, como viram, é comum o linha lá. A partir desta etapa, a transformação é comum. Porque aqui o fazer da meada funciona assim para os dois, e aqui podemos calcular, desta altura, multiplicar por 4 dá o número de medida em metros do que precisamos para algum projeto que tenhamos. Se for para tingir lá num dos casos, ou o linho para branquear, tiramos daqui e fica assim como está. Se for para... Sim. Esta é uma meada, pode ser mais grossa, conforme os fios que precisarem. Geralmente faz-se tipo o triplo do tamanho ou assim. E depois, se for para branquear, seria esta cor. Se for para branquear, ou se não for, se for para usar imediatamente, podemos pôr aqui na dobadoira e pegar aqui e começar a fazer o novelo. Podemos fazer à mão o novelo, sai mais ou menos isto. A questão de branquear, como a senhora disse, a senhora Márcia, a questão de branquear nas cinzas,
era uma coisa que se relacionava com um tipo de roupa que eventualmente queria, ou era mesmo para ficar mais claro e para não ficar tanto escura? É porque ele tem tendência a ficar escuro. E depende de onde é macerado, também fica mais escuro ou menos Podemos escuro. mostrar aqui estes exemplos Sim. aqui, das duas. É, Temos aqui 2 exemplos da planta que foi macerada este foi demolhado com água. dentro de água. Fica mais clarinho e o outro fica mais escuro. E às vezes ainda fica mais escuro, porque é só fora, mais ao ar livre e apanha mais com a temperatura e com tudo o que vem do Mas do este também tempo. acaba por ser mais intenso, porque aqui já se vê muitas fibras, Já estão a saltar as fibras que interessam. Sim. Depois, aqui fazia-se o novelo, a fazer aqui o novelo, que isto roda da maneira que acharem melhor. Isto é a parte do linho, mas funciona mais ou menos com a lã, a cardar. Vou pôr aqui um bocadinho. Assim não vai funcionar muito bem, mas vou fazer o possível, que isto é melhor assentado. Isto faz bastante força. Dá, isto é. Senhora, vem aqui para a frente, vem aqui para a frente. De perto. Podem, se temos tempo de chegarem até aqui. Isto é um trabalho de braços, não? Braços e No ginásio. não precisa ir ao ginásio. Este não ficou muito bem feitinho, mas costuma ficar uma pastinha mais jeitozinha. Mas basicamente é isto, fica assim a pastinha. E depois daqui, podia ir para aqui, mas este tem uma anomalia qualquer que eu não consegui pô-la a funcionar. Então, tem aqui a roca também, o fuso. Sim, vou aí para trás. Isto é muito informal, estamos bem. Vou pôr neste, porque este é o meu favorito. Eu também não sei fazer bem isto, porque tem que se praticar muito para sair um fio como deve de ser. Mas basicamente é assim. Enfiar, enrola, isto escorrega um bocado. Isto convém ser uniforme, mas isto tem que se praticar um bocado para sair uma coisinha de jeito. Estão a ver a ideia, não é? É isto que tem que se praticar, porque não está nada bom. Precisa fazer isto melhorzinho. Depois seria aqui a roda de fiar, mas tem aqui... Posso fazer uma pergunta? Diga. A nível de... Agora como fiz à senhora Márcia, por exemplo, uma ovelha, considerando o que é que depois a nível de novelos, o que é que... A senhora ainda agora disse-me que... Mais ou menos 1,5 kg que sai da lã no total, o velo. Mas depois da limpeza e fiação, dá para aí uns 800 gramas, se tanto.
Não dá muito. Depende das ovelhas também, do que temos. As nossas ovelhas aqui são muito sujas, tem que se separar muito. Pode-se utilizar a lã que está manchada, pode-se cardar e depois fazer pastinhas para fazerem edredons e enchimentos de outras coisas. Mas para fio não é muito boa, mas pode-se utilizar. E as nossas, em geral, a lã é mais grosseira, deve ser churra, porque são as mais grosseiras. Mas é o que temos, fazemos com aquilo que temos. Aqui... Acertavas aqui um traje de um homem, era à volta de 3 metros e meio, sim. 400 gramas de... É um rebanho. Leva um bocado. Não tenho os números comigo, mas se fosse... Eu acho que era importante a gente perceber que realmente precisava de muita lã. Sim. Não. Isto aqui é assim, vai-se fiando. Isto não está a puxar. Geralmente puxava para ali e ia se enrolando, mas basicamente é isto. Se quiser mais grossinho, isto depois com prática, com as pessoas que têm bastante prática, conseguem fazer o fio da grossura que querem. Eu não tenho prática nenhuma, já não estou a fazer isto, mas basicamente é isso. Este seria para tapete porque é muito grosso, ou tapeçaria. Para coisas mais fininhas, teria que ser o fio, vai-se puxando, porque isto fica bastante forte enquanto está a funcionar aqui. Basicamente isto funciona assim, mas isto, eu não sei, não é meu para já, e depois tem aqui uma falha qualquer. Depois o fio sair daqui, acho que fica a ideia. O fio daqui seria para o tiar, quando é para fazer as nossas peças. Mas já tínhamos falado, não é? Já falámos que ia para fazer o novelo, a partir daqui seria fazer do novelo, faz-se as canelas, que temos aqui um caneleiro, vamos com o fio aqui e pode-se fazer aqui. Também se pode fiar com o caneleiro, há quem saiba fiar com o... Talvez esteja melhor do que aquele. Deixa eu ver. Isso é mais chato, é porque não fica as duas mãos disponíveis, não é? Pois, mas aquele também foi... Sim, ali é os dois pés ali há que haver e as duas mãos é como puxando o fio. É a coordenação de mãos e pés. É a mesma técnica, não é? É isso. É isto, é sempre torcer, enrolar. É isto. Precisa prática para se chegar à perfeição. Não é o meu caso porque... Mas agora temos tudo compradinho, vem tudo feito, é só escolher. Não é verdade? Dá muito menos trabalho. Mas olha, isto até já está mais bonitinho. Isto é só uma questão de... há que praticar de tudo o que seja. E depois seria a canela sairia daqui, que não é o caso, que está muito enriquecida. É assim, também temos aqui a urdideira, esta já é mais moderna, as nossas são colocadas presas num sítio e já estão armadas. Esta pode-se armar numa mesa e é aqui que se faz o cálculo da teia que se pretende. Faz-se os fios, cada tiar tem uns tantos fios que precisa levar, tem que ser planeado para a peça e quase sempre usamos para os nossos trabalhos, a base é algodão, a não ser o pied de poule, que é lã com lã. De resto, os outros funcionam com o algodão e ali tem duas peças, aliás tem 3. Ficas por aí. Tem aqui uma do pano da terra preto, o pano de castanho e tem aqui um bocadinho de trege, que é o efeito de sarja. Podem tocar se quiserem, é muito macio, não sei os senhores quando usam se pica muito ou não, mas esta parte eu não sei, mas fica muito bonitinho esta parte. Estes 3 são usados nos trajes? Sim, são usados e há o outro que é 2 cores, o preto e branco, mas eu não tenho aqui nenhum exemplo desse. Também temos a barreta de bolota, não é? Feito com lã de ovelha, que também vai para o folclore. Acho que é isto. Se tiverem perguntas, aqui tem o que compramos agora já assim,
Temos a lã de ovelha, manda-se buscar fora, não é? Ainda tem uns bocadinhos de palha que não se consegue tirar tudo. E é aqui basicamente é as cores base que temos. Depois há uma variedade para as saias, quem quer outras cores. Tem aqui um exemplo de uma saia pequenina, a saia avental. Mas agora ando a aprender com umas certas pessoas que as saias estão, os tamanhos está tudo errado, as larguras está todas erradas. Convém fazer as coisas como deve ser, se era para fazer como antigamente, é seguir o que deve-se fazer. Estou só a dizer porque eu tenho aprendido muito só de trabalhar para, mas fazendo o projeto como deve de ser. É isso. Aqui no tiar, Arlinda, se quer... O tiar não tem ciência nenhuma, é assim... Não, Este não é de pés? este é um tiar de mesa, parece que não, mas é. Este funciona com teclas, é muito fácil de trabalhar, mas não se pode fazer trabalhos pesados. Isto é coisas para fazer encharpes ou caminhos de mesa, coisas levezinhas, porque o pano da terra requer bater bastante e tem que ser um tiar bastante forte. O trés, que é o que chamamos trés, é feito com 4 pedais, assim como o pied de poule, tem que ser com 4 pedais. É isso. Mas tudo dá trabalho, mas nada se faz sem trabalho e quando a pessoa tem vontade de fazer, faz. Se quiserem vir cá acima, a faltar nestas Sim, estão à vontade para tocar, experimentar. Considerando, por exemplo, os 3,5 metros, quanto tempo é que leva a fazer um pano? Por exemplo, 1 metro leva cerca de 6 horas. Se corre bem. Porque Só no tiar, não é? Só no tiar, sim, só no tiar. E geralmente uso 2 fios, porque esta lã é muito fina. Quando é nas saias das senhoras que são mais finas, faço, por exemplo, uns 10 centímetros, 10, 12 centímetros numa hora. Isto sem ter a canela e sem contar com o tempo que se faz a urdidura. Sim, é isso. Não sei se respondi às questões. Mais alguma pergunta? Linho, para tecer o linho, leva mais tempo? Oh, sim. Cada fio, quanto mais fino for, mais tempo leva. Eu estou a dizer, eu levo mais ou menos aquele tempo que levei, porque este tem 1 metro de largura. Há os pentes mais pequenos, será mais rápido de avançar, mas para este convém ser o pente mais largo que tenho. E depois não se talha como uma peça qualquer da fábrica. Temos que preparar antes de cortar, temos que passar uma marcação para isto não se desfazer, porque isto não é trabalho assim que se faça só, não vais cortar assim só porque sim, tem que se preparar. É isso. Não estamos aqui a falar de tecelagem, mas faz parte. Se tem mais alguma questão, estejam à vontade para tocar na planta, na lã. Se calhar aqui mais para o pé do microfone. Elas conseguem ouvir. Isto quando se parte assim a palha, o fio vai saindo daqui de dentro. Mas isto tem que ser bastante seco. O nosso clima temos que ter mesmo, fazer como a Márcia estava a dizer, às vezes depois... De usarem o forno a seguir às fornadas para secar bem o Está linho. muito úmido, mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa aqui, hoje não dá. Mas estão a ver, a pelinha vai caindo e vai formando aqui os fios, ó. A fibra está aqui. Estão a ver? Podem partir aqui se quiserem experimentar. Não, é assim que isto funciona. Não posso dizer de outra maneira. Eu não disse esta parte. A lã tem que se abrir um bocadinho quando se vai ali para as cartas, porque ajuda sempre a tirar a sujidade. Às vezes ainda tem ervas
ervinhas, e também pode-se verdascar, fazia-se isso, fazer isto e tirar as sujidades e pronto, estas bolotinhas também se tira, mas funciona assim. Podem tocar na lã, está lavada e estão à vontade. Tem alergia à lã, então pode usar o linho. Tem pessoas com alergia e a lã, a nossa lã é um bocadinho áspera, mas o que temos é isso, está feito.